Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós iremos ler a partir do versículo de número 1 e leremos até o versículo de número 30. Diz assim, João 4, do 1 ao 30. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Podeis assentar. Meus irmãos, Jesus aqui já se fazia acompanhar dos seus discípulos, que inclusive, por sua ordem, já estavam inclusive batizando,
a mesma fórmula do batismo de João Batista, ainda um batismo de arrependimento. Jesus pregava, os discípulos o acompanhavam. Isso faz nos presumir que os discípulos estavam mais descansados do que Jesus, que tinha a tarefa também de pregar e estava sendo toda hora abordado, inquirido. Pessoas estavam sempre indo a ele. E aqui Jesus ficou neste lugar e os discípulos foram comprar comida. Jesus não os acompanhou, provavelmente pela exaustão física em que se encontrava. Os discípulos preferiram deixá-lo lá e fazerem esse percurso para comprar alimento. A Bíblia diz assim, versículo 5: foi, pois, a uma cidade, é referência a Jesus, de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Versículo 6 diz: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. O texto, portanto, identifica que ele estava cansado, ele estava sedento, por isso estava ali a se assentar junto daquela fonte. É interessante que a Bíblia diz que isso aconteceu numa cidade de Samaria chamada Sicar. Houve um movimento que surgiu através de um grande avivamento de estudos bíblicos, o movimento dos irmãos, do qual fizeram parte John Nelson Darby, McIntosh, e aqueles homens eram muito fiéis à palavra e tinham um zelo evangelístico muito grande. Eu lembro-me de ter lido que um deles, quando estava próximo de morrer, disse as seguintes palavras finais: homem de Sicar, homem de Sicar. E todos ao redor não entendiam nada do que ele estava falando. E foi preciso pessoas irem rever a Bíblia para entenderem. O que ele queria dizer é que ele queria descansar. Ele estava cansado das batalhas aqui, estava pronto para ir para o céu. E ele estava se identificando com Jesus como o homem de Sicar, o homem que estava ali cansado. E assentou-se lá próximo àquela fonte. E veio uma mulher samaritana com um cântaro para tirar água daquela fonte, do poço. E Jesus a abordou, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. O pedido de Jesus era sincero. Inclusive o verso 8 diz: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, portanto ele deveria estar com fome, mas a sede chega mais rapidamente, mais fortemente. Ele queria beber, mas a mulher fez interpelações que o levaram a começar um diálogo para conduzi-la à salvação. E a coisa curiosa que há, irmãos, é que se você lê a história, vai perceber que na hora que Jesus começa a dialogar sobre o estado dela diante de Deus, a água que ele foi pedir e não tinha recebido ainda, foi esquecida. Quer dizer, Jesus estava cansado, Jesus estava sedento fisicamente, mas conduzir uma pessoa a Cristo era mais importante do que ele saciar a sua sede. Para falar a verdade, no final da história, a mulher se converte e ela própria deixa lá o seu cântaro e corre para a cidade. Nem ela leva a água que foi buscar. E Jesus não chega a beber da água, ou seja, por mais que ele estivesse cansado e sedento,
a prioridade era conduzir aquela pessoa à salvação. Lá na cruz, Jesus evangelizou com palavras sutis, com frases pequenas. Quando, por exemplo, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Era uma maneira de ele dizer que o objetivo de sua morte era liberar perdão para a humanidade, inclusive para aqueles que o crucificaram. O malfeitor crucificado ao lado de Jesus, o outro malfeitor crucificado do outro lado, vinham zombando de Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Mas quando Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, um deles se comoveu e entendeu. Ele olhou para o outro e o repreendeu e disse: nós estamos aqui porque nós merecemos. Ou seja, nós somos pecadores, somos criminosos, somos transgressores, merecemos estar aqui. Mas este homem não fez mal algum, como quem reconhece que Jesus, diferente de todos os homens, não era pecador. A razão de ele estar naquela cruz não era a imposição, portanto, do Império Romano a um criminoso. Era uma morte voluntária pelos pecadores. E ele então, reconhecendo o seu pecado, olha para Jesus em fé e diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus ali estava flagelado pelas chicotadas, o couro cabeludo ferido pela coroa de espinhos. Ele próprio tinha dito em dado momento que tinha sede, mas a ocupação de Jesus ali no final ainda era de conduzir uma alma à salvação, no momento último. E Jesus olha para aquele homem e diz: eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja, meus irmãos, como Jesus nos ama e deseja a nossa salvação. Eu não li aqui a parte, mas eu vou ler agora, que é quando os discípulos voltaram. Nós só vimos aqui que os discípulos ficaram surpresos de vê-lo falando com uma mulher em público. Os homens falavam, claro, com mulheres naquele tempo, mas não mantinham um colóquio, um diálogo assim, publicamente. Era mais num ambiente doméstico. Mas eles nada perguntaram, mas eles chegaram com a comida que eles tinham ido comprar. E veja aí no versículo 31, que nós não havíamos lido, João 4:31. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Ele porém lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus, portanto, ele respondeu que mais importante do que o alimento, e note que ele já estava também com sede, mais importante do que saciar-se fisicamente, era fazer a vontade de Deus, aquela para a qual o Pai o enviara. E nós passamos a entender que esta vontade é de conduzir pessoas à salvação, pelo que ele segue dizendo. Ele diz: vocês dizem que falta tempo para a ceifa, mas eu vos digo que os campos já estão brancos. Dizem que Jesus pode ter nesse momento levado o olhar dos discípulos para muitas pessoas que usavam turbantes, e aí parecia um campo branco para a ceifa. Jesus estava mostrando que nós não podemos protelar a missão de ganhar almas. Nós temos que ter um senso de urgência, tem que ser uma prioridade conduzir pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui nós temos uma primeira grande lição para a nossa evangelização. Qual é a nossa prioridade? É conduzir pessoas a Cristo. Uma das coisas que eu me lembro
com lágrimas nos olhos, foi que quando eu era novo convertido, isso aconteceu mais de uma vez, eu saía de casa para evangelizar e pregava no lugar e depois pregava no outro, até que eu chegava na casa de alguém e a pessoa dizia: você quer comer alguma coisa? E já era de tarde. Naquele momento eu me lembrava que eu não tinha almoçado. Eu tinha passado um dia evangelizando sem perceber as horas, sem perceber os horários das refeições. Que Deus permita que o meu coração tenha esse profundo desejo ainda de ganhar almas, de fazer discípulos, de conduzir pessoas a Jesus Cristo, esse senso de urgência, irmãos, para pregarmos o Evangelho. Quando Jesus pediu a água, a mulher mostrou surpresa. Veja aí o versículo de número 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus, portanto, estava quebrando ali vários paradigmas. Estava falando com uma mulher em público, ele era um judeu, estava falando com uma mulher samaritana. E na medida em que ele pedia água a uma mulher samaritana, isso tornava-se ainda mais incomum, porque o orgulho dos judeus fazia com que eles se sentissem superior aos samaritanos e nem conversassem com eles. Imagine fazer um pedido que demonstra um sinal de carência, de dependência, de precisar do outro. E aquela mulher mostrou uma surpresa: como é que, sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana? Aqui nós temos, irmãos, uma coisa curiosa. A resposta de Jesus não interage com a afirmação da mulher, rompe repentinamente, ele quebra, ele ignora. Veja o que ele diz aí em resposta no versículo de número 10. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se você prestar atenção, tem uma semelhança com aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, que nós comentamos aqui no domingo passado. Nicodemos chega a Jesus com as normas de etiqueta social, com reconhecimento, inclusive. Ele diz: eu bem sei que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus o interpela: se tu não nasceres de novo, não pode ver o reino de Deus. E essa mulher coloca uma questão étnica: como é que tu, sendo judeu, está falando comigo que sou samaritana? E Jesus vai direto à questão da sua salvação, ignora, rompe com esse diálogo. Eu quero que você preste atenção. Se Jesus fosse um teólogo da libertação, desses que juntam o evangelho com o marxismo, com essas relações que eles imaginam serem perenes entre opressores e oprimidos, e todas essas ideologias, Jesus iria explicar para aquela mulher que ele era contra esse preconceito étnico, que ele era contrário a essa separação. Ele ia falar da importância da unidade dos povos. Ele ia fazer um sermão sobre amor ao próximo, sobre inclusão. Mas Jesus não veio para isso, irmãos. Ele vai direto ao assunto. Mais importante do que ele fazer um discurso sobre inclusão e igualdade era ele tratar as pessoas justamente, misericordiosamente, adequadamente. Jesus não falava, fazia. Muitos desses que gostam de falar, fazer esse sincretismo do religioso com os pensamentos ideológicos, são pessoas que não têm nenhuma experiência prática de ajudar os outros, de se solidarizar. São as igrejas mais refinadas, as mais intelectualizadas,
que vão para esse discurso. Vamos aqui pensar a etnia, vamos aqui pensar a inclusão, vamos pensar isso, aquilo. Igrejas bíblicas, irmãos, levam o evangelho a todos. Não precisam fazer explicações. A questão é chegar direto com o evangelho. Jesus ali não perdeu tempo, não filosofou. Havia uma alma para ser salva. A própria conduta dele era a resposta à pergunta dela. Se algum judeu faz isso, Jesus não faz. E a questão importante é, por que ele não faz? Quem é ele? Por isso, ele não vai entrar nessas questões, ele vai falar sobre quem é ele. Ele diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, que era ele próprio, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. É como Jesus com Nicodemo: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Note como Jesus mostra que o conhecimento para a salvação é um conhecimento simples. Nós temos que saber o dom de Deus e quem é Jesus. Ele não falou de mais nada. Ele falou do dom de Deus e de quem é Ele. E de fato eu tenho que saber quem é Cristo, o que Ele veio fazer. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É aquele que é um com o Pai, que é Deus de Deus, luz de luz, o Filho unigênito de Deus, que se fez homem, esvaziou-se de sua glória e veio de uma maneira a que as consequências do pecado de Adão não o atingisse. Por isso o Espírito Santo foi que lhe preparou miraculosamente um corpo no ventre da Virgem Maria. Seu nascimento foi por uma intervenção vertical do Espírito Santo, não pela relação conjugal, horizontal. E Jesus, ele foi tentado como nós, mas sem pecado. E ele tomou livremente sobre si os nossos pecados e os levou em seu corpo ao madeiro, morrendo como substituto, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O seu sacrifício foi completo, por isso ele disse: Pai, está consumado. Ao terceiro dia o Pai testemunhou a aceitação de seu sacrifício a favor de nós, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus apareceu aos discípulos por um tempo e ascendeu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, como nosso sumo sacerdote, advogado e intercessor. E Ele está conosco também, através do seu Santo Espírito, pelo qual Ele chega ao nosso coração e habita nele. É preciso saber quem é Jesus, mas é preciso saber também qual é o dom de Deus, o que Ele veio trazer. Ele não veio fazer uma revolução política, Ele não veio libertar os judeus do jugo romano, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para que nós pudéssemos ter o perdão de pecados e a vida eterna no seu nome, uma nova vida e um novo coração por meio do Espírito Santo. O dom de Deus, a salvação, envolve o perdão de pecados, a mudança do coração e o nosso destino, que é o céu. O dom de Deus e a salvação é o que Ele veio trazer. Eu preciso saber qual é o dom de Deus e eu preciso saber quem é Jesus, para eu crer em Jesus como meu Salvador, como aquele que vai me trazer tudo isso que está contido no dom de Deus. Mas obviamente, para que eu queira de Jesus essa salvação, eu preciso reconhecer que sou um pecador. Nenhum doente em estado normal quererá um remédio sem achar que está doente. Ninguém vai procurar um abrigo se o tempo está seguro. É preciso que nós sintamos a nossa culpa, que aqui é retratada como uma sede. É quando a pessoa sabe
aquilo que falta à sua alma. O nosso problema é que estamos longe de Deus. O pecado nos separou de Deus. Aquilo pelo que minha alma clama, que muitos interpretam como sendo apenas vantagens nesse mundo, prazeres terrenos, que nunca satisfazem. Aquilo pelo que a alma clama é por Deus, porque fomos criados por Ele e para Ele. É quando eu tenho essa sede que eu vou pedir a Jesus aquilo que Ele veio me trazer por meio de sua encarnação, vida, morte e ressurreição e ascensão aos céus. Então Jesus disse àquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, as posições se inverteriam. Tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Se tu conhecesse qual é o dom que Deus tem para te dar, e quem sou eu, em vez de eu te estar pedindo água, tu eras quem iria me pedir, e eu te daria a água viva. É curioso, irmãos, que não tem terceira pessoa, né? Tu pedirias e ele te daria. Ou, se quiser, tu me pedirias e eu te daria. Não tem uma terceira. Não tem Maria na história, aquela história de que nada de Jesus sem Maria. Não tem aqui. Não tem santo, não tem instituição eclesiástica. Ela precisava saber isso, o dom de Deus e quem era Jesus. E ela precisava clamar por isso, rogar por isso. Tu pedirias e ele te daria. Não tem uma terceira pessoa. A água viva. A mulher entendeu de maneira literal, como Nicodemos entendeu nascer de novo como uma coisa parecida com reencarnação, e Jesus o corrigiu. No verso 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Nós vemos aqui, irmãos, uma coisa interessante. Jesus diz: quem beber da água deste poço torna a ter sede. O poço ali representava tudo que neste mundo se pode oferecer. Tudo que este mundo oferece não traz saciedade, traz uma distração, um entretenimento momentâneo, mas não sacia o homem, não traz resposta àquilo que a alma do homem necessita. Jesus diz: quem bebe deste poço torna a ter sede, volta para ele. A pessoa que envereda pelas drogas começa com drogas mais fracas, elas vão perdendo o efeito para eles e eles vão indo para uma droga mais forte. As quantidades vão ficando insatisfatórias, eles vão aumentando a quantidade. Aqueles que se entregam à devassidão moral, às festas, às orgias, vão cada vez mais fundo nisso. Alguns começam com a fornicação e o adultério, depois descem para a pedofilia e para a sodomia. Alguns seguem o caminho do álcool e vão cada vez se aprofundando mais e caindo na sarjeta, porque os prazeres deste mundo não satisfazem. Eu falei aqui de coisas bem vis, mas há pessoas que são escravas do seu trabalho, há pessoas que se refugiam nos seus estudos, num determinado hobby. Tem gente trancada o dia todo num quarto com jogos eletrônicos,
e vai se aprofundando naquilo ali, porque está procurando algo que aquilo ali não pode dar. Mas Jesus disse: quem beber da água que eu der, porém, nunca jamais terá sede. Aqui nós temos uma clara evidência da doutrina da perseverança dos santos. O verdadeiro crente nunca retrocede. O que retrocede é o que não tomou a decisão com inteireza de coração. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, ninguém pode arrebatá-las da minha mão, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aqui Jesus diz: quem beber da água que eu der não terá sede, porque a própria fonte vai estar dentro dele. Ele não vai atrás de uma fonte externa, como aquela mulher fora ao poço. Ele vai ter dentro dele uma fonte. Ele tem o abastecimento dentro, porque se fará a água que eu der nele uma fonte que está sempre jorrando na direção da vida eterna. Que água viva seria essa? Meus irmãos, a água viva é o próprio Jesus, em um certo sentido. Jesus apresenta-se como o pão que desceu do céu. Ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Lá em João, por exemplo, aqui no Evangelho de João ainda, no capítulo de número 6, Jesus diz assim, no versículo de número 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A salvação não é algo que simplesmente Jesus dá. Ele dá, podemos dizer assim, mas na verdade a salvação é algo que Ele é, Ele se dá a nós, Ele entra em nossas vidas. Quando Simeão, o ancião do templo, tomou o menino Jesus nos braços, ele o ouviu e disse a Deus: leva-me em paz, porque agora os meus olhos já viram a tua salvação. Note, ele não disse que viu o Salvador, ele disse que viu a salvação. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é algo que Ele dá, é algo que está nele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você lê água viva, aqui a ideia é de vida. Não só pelo adjetivo que a água é viva, mas porque nós costumamos até dizer que onde há água, há vida. A água está muito associada à vida humana. Grande parte do nosso corpo é composto por água. A água representa vida, e a água que Jesus dá é Ele, porque Ele é a vida. Quando Ele ressuscita ao terceiro dia, aparecendo aos discípulos, conforme João 20, 22, Ele assopra vida sobre os discípulos. Como Deus assoprou para o corpo inerte de Adão o espírito do próprio Adão para ele tornar-se alma vivente, Jesus assopra sobre os seus discípulos que estão vivos a vida espiritual, que é a sua própria vida ressurreta, que Ele estende, compartilha aos discípulos. João 20, 22, Ele assopra e diz: recebei o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo está levando a minha vida ressuscitada para o coração de vocês. Somos vivificados, Paulo diz aos Efésios, juntamente com Cristo. Em João 14, Jesus diz: naquele dia, o dia da ressurreição, vocês saberão que eu vivo e vocês viverão também. Ou seja, espiritualmente, naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vocês e vocês em mim. A Bíblia nos coloca, irmãos, numa ligação vital com Cristo. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é o corpo, nós somos os membros. A Escritura diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em João 1, 12, João diz: mas a todos quanto o receberam, a Jesus, os que creem no seu nome, receberam, note, não de Jesus, receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que em João 1, no versículo 1, diz que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus, é a expressão de Deus, é como Deus se comunica conosco.
é através do Filho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas lá na primeira epístola desse mesmo João, nós vamos ver uma coisa semelhante, sendo que ele não usa a palavra verbo, ele usa a palavra vida. 1 de João 1, verso 2, porque a vida foi manifestada, que é Cristo, nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus é não apenas o verbo que estava com Deus, Jesus é a vida que estava com Deus. Receber Jesus é receber vida. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou espiritualmente da morte para a vida. Paulo diz aos Efésios: vocês estavam mortos espiritualmente em delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Portanto, Jesus é o próprio dom de Deus para a nossa salvação. É Ele que, unindo-se a nós, salva-nos. Ele é o Salvador e Ele é a salvação. Mas observe também uma coisa: água viva, eu poderia dizer de igual modo e sem entrar em contradição, que é a palavra de Deus. Porque o mesmo Jesus que é a vida é o Verbo, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. A mensagem de Deus aos homens é Jesus. Aquele que Deus quer comunicar aos homens é Jesus. Ele é o Verbo, Ele é a vida. E Lutero disse uma coisa muito interessante. Lutero disse: o que faz da Escritura Sagrada para nós a palavra de Deus? Por que nós chamamos esse livro, que, se eu for pensar de uma certa maneira, foi escrita por homens, sustentamos que eles estavam inspirados por Deus, não poderiam errar, mas foram homens que escreveram. Foi o livro traduzido por copistas, mantido por copistas. Por que nós chamamos este livro de Palavra de Deus? A pergunta admite mais de uma resposta, mas a resposta de Lutero foi: porque Jesus está aqui. Jesus é o Verbo de Deus por excelência, é a palavra de Deus por excelência. E este livro, ele tem o poder, pelo Espírito Santo, enquanto esta palavra é pregada, de nos apresentar Cristo. Jesus está aqui o tempo todo, é o assunto desse livro, em todas as suas partes. Jesus é a sabedoria em Provérbios, o socorro presente na hora da angústia em Salmos. Eu poderia ainda acrescentar que em Salmos é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é o descendente de Davi conforme Samuel, Crônicas e Rei. Jesus é o sacrifício pascal lá de Êxodo. Jesus é o descendente de Abraão prometido no Gênesis. Jesus, meus amados irmãos, é o verdadeiro sumo sacerdote que em Levítico tem só uma prefiguração nos sacerdotes terrenos. Jesus aparece nos profetas como o desejado das nações, a raiz de Davi. Jesus é o leão da tribo de Judá. Em Mateus ele é rei, em Marcos ele é servo, em Lucas é o homem ideal, em João é o Verbo encarnado, no livro de Atos ele é o cabeça da igreja, nas epístolas ele aparece de diversas maneiras, é o primogênito dentre os mortos. No Apocalipse é o Cordeiro que venceu. Este livro fala de Jesus o tempo todo. Pessoas dizem assim: eu creio em Jesus, mas não creio nessa Bíblia de vocês não. Conheceria Jesus de onde, se não fosse pela Bíblia? E eu digo-vos que a Bíblia não apenas nos fala sobre Jesus, que seria uma questão puramente histórica. Ela coloca-nos diante de Jesus, ela apresenta Jesus a nós, ela o manifesta a nós. Por isso que nós temos essa passagem esquisita
de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo de número 4, Paulo pede para os irmãos orarem, no versículo 4, dizendo assim, para orarem por ele, para que eu manifeste, ou seja, a Cristo, como me convém falar. Ele não diz, ore por mim para que eu fale bem direitinho, ore por mim para que eu não gagueje, ore por mim para que eu fale com muita convicção. Ele diz, ore por mim, para que eu manifeste como me convém falar. Ou seja, Paulo esperava que enquanto ele fosse falar de Jesus, Jesus se manifestaria. Pregar o Evangelho não é uma palestra. Pregar o Evangelho, irmãos, é um milagre. Porque nós apresentamos Jesus. Jesus se manifesta através da palavra. O próprio João, no capítulo 20, no último versículo, ele diz, estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome, quer dizer, em sua pessoa. A Bíblia foi escrita para nos levar à fé em Jesus, e para por meio da fé nós recebemos a vida que há no seu nome, isto é, na sua pessoa. Evangelizar, irmãos, é falar de Jesus. É falar de Jesus. E por isso que Deus reservou isso não para anjos, mas para homens. Porque anjos poderiam falar de Jesus muito bem, mas os anjos não caídos não foram salvos. Um crente, quando vai falar de Jesus, ele vai falar de Jesus transpirando Jesus. Ele vai falar de Jesus como Paulo. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja, mas ele apareceu a mim, ele se manifestou a mim, eu o vi, eu o conheci. Nós podemos falar de Jesus por experiência. Jesus se manifesta inclusive na nossa existência, enquanto pregamos, enquanto o apresentamos. Veja como era o evangelismo na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 8, versículo de número 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Que coisa maravilhosa! A fonte é a escritura, o assunto é Jesus. Filipe não percorreu a tradição dos anciãos. Filipe não falou dos concílios, das igrejas, dos sínodos. Ele se baseou na escritura, e começando por uma escritura e percorrendo outras, ele anunciou Jesus. Ele falou de Jesus. Meus irmãos, a nossa mensagem é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Se Jesus não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Nós pregamos a Cristo. Quem salva é Jesus, não é uma igreja, é Cristo. Nós apresentamos o Salvador, colocamos a pessoa frente a frente com o Salvador, para que ela o receba, e Ele é que salvará a sua alma. A palavra de Deus, eu disse no culto de domingo passado, ela é comparada à água. Daí porque nós não deveríamos estar surpresos de que a água viva tem alguma coisa a ver com a palavra. Efésios 5:26 diz que a igreja foi lavada com a lavagem de água pela palavra. Nascer da água e do Espírito, vimos que é nascer da palavra e do Espírito. Mas a água é viva por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo toma esta mensagem e dá vida. Sem o Espírito Santo, Jesus não se manifesta através da pregação. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e mostra a sua condição miserável diante de Deus, para que ele se arrependa. Jesus disse, ele testificará de mim, ele me glorificará, o Espírito Santo, porque receberá do que é meu. Através da palavra, o Espírito Santo apresenta ao pecador Cristo. Por isso que em João, no capítulo de número 6, veja como Jesus falou acerca da sua palavra. João 6, versículo 63, Jesus disse, o Espírito é o que vivifica,
a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras de Jesus são espírito e vida, porque as palavras de Jesus o comunicam. Porque as palavras de Jesus, através do Espírito Santo, revelam a sua pessoa ao coração do pecador para que o receba, para que o invoque, para que abra o seu coração para ele. É Jesus dentro de nós que nos sacia. Lá em João 7, Jesus diz assim: quem tem sede, venha a mim. Note, é a sua pessoa, e beba em mim. Eu sou a fonte, é o que ele quer dizer. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É a mesma verdade que nós estamos encontrando aqui em João capítulo de número 4. Jesus satisfaz, por isso quem o conhece não retrocede. Torna-se a água dentro daquele que crê uma fonte a jorrar para a vida eterna, para a vida eterna. Jesus, portanto, está falando àquela mulher de salvação, mas ele disse que a mulher tinha que conhecê-lo. Então Jesus vai ter um processo de autorrevelação. Às vezes o nosso evangelismo é débil, porque nós não seguimos as escadinhas. A pessoa às vezes não tem nenhuma noção sobre Cristo, e nós precisamos começar lá de baixo, para ela ir acompanhando o entendimento e a revelação. Aqui nós temos uma aula prática de evangelizar. Jesus usou o termo água de propósito, porque aquela mulher foi pegar água, porque ele foi pedir água à mulher, porque a água era o ponto de convergência entre os dois. Ele ganharia a sua atenção, tomando a água como metáfora para aquilo que ele queria dizer. Quando a mulher viu que Jesus Cristo falava de coisas elevadas, quando disse: se tu conheceras o dom de Deus, quem é o que fala contigo, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Ela já teve uma sinalização, uma pergunta que se fez sobre quem era ele. No versículo 11, versículo 12, ela diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Note, aquela mulher de alguma maneira já estava impressionada com as palavras de Jesus. Será que esse que fala comigo é alguém maior, mais importante, já que está falando de uma água tão mais elevada que esta que nos foi dada pelos patriarcas? Será que ele é maior do que Jacó? Na hora que ela levou essa pergunta, isso já era um primeiro passo. Ela estava curiosa. Quem é este homem? Quem é ele? Há muitas pessoas hoje, irmãos, que não estão se perguntando sobre quem é Jesus. Tem uma má representação de Cristo pela cultura, pelo cinema, e acham que sabe tudo sobre ele, e não estão se perguntando quem de fato Jesus Cristo é. No versículo 15, nós temos a mulher dizendo para Jesus, depois que ele falou que quem beber da água que ele desse seria uma fonte jorrando para a vida eterna, a mulher disse o seguinte, versículo 15: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. É interessante que essa mulher levou Jesus a sério. Ela poderia ter pensado em Jesus já como um louco, mas ela viu que havia alguma coisa diferente em Jesus. Primeiro, por ele quebrar os paradigmas, falar com ela, samaritana, pedir água, falar com uma mulher em público. Segundo, ela própria deve ter percebido que aquele homem cansado e sedento tinha o assunto que estava falando com ela com mais urgência do que as suas necessidades físicas, que ele estava falando de alguma coisa que despertou o seu coração. E ela prosseguiu no diálogo, quando ela disse: Senhor, dá-me sempre dessa água para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Eu próprio suspeito, posso estar enganado,
que ela já sabia que não era água daquele poço, mas ela queria continuar conversando. Tinha que falar alguma coisa para que aquilo ali pudesse se desenvolver. Aí Jesus novamente quebra a conversa. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste por verdade. Eu quero que você entenda uma coisa. Esta mulher deve ter casado várias vezes por viuvez, mas estava vivendo com um homem que não era o seu legítimo esposo. Jesus disse: chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, tu já tiveste, mas esse que tu tens agora não é teu marido. A mulher reage no verso 19: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Muita gente às vezes pensa que a mulher só concluiu que Jesus era profeta porque Jesus revelou uma coisa sem ter a informação vinda pelos meios naturais. Teve uma revelação. Mas a mulher constatou que Jesus era profeta porque o profeta vinha denunciar os pecados. O papel do profeta era confrontar os pecados do rei, do sacerdote, do povo. E Jesus não estava só revelando uma coisa sobre a vida daquela mulher. Jesus estava dizendo que era ilegítimo o seu relacionamento. Então ela já estava identificando que Jesus poderia ser um enviado de Deus para reprovar as nossas culpas, para nos chamar ao arrependimento. Note, primeiro houve uma suspeita: és tu maior do que Jacó? Agora a mulher já está dizendo: eu vejo que tu és profeta. E ela então vai alargando o diálogo para conhecer mais, para entender mais sobre Jesus. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Preste atenção, aquela mulher fez uma pergunta sobre adoração, porque ela já estava prosseguindo, desconfiando que Jesus era o Messias, que teria outras respostas. E ela está dizendo: olha, nosso povo, pela tradição, adora neste monte, pelas associações históricas desse monte com os nossos ancestrais. Essa é uma tradição. Mas os judeus adoram em Jerusalém, no templo. Jesus, de certa maneira, dá um privilégio aos judeus. Ele diz: vocês adoram sem saber, só por força de uma tradição. Os judeus adoram sabendo, porque de fato no Velho Testamento Deus prescrevera o templo como um lugar de culto, o templo em Jerusalém. A salvação vem dos judeus porque eles nos legaram as escrituras sagradas. Aquilo que a igreja romana quer para si, diz que ela nos deu a Bíblia. Jesus está dizendo que foram os judeus que nos deram aqui. A salvação vem dos judeus, a mensagem, o legado vem dos judeus. Mas Jesus diz: estamos numa hora em que a adoração não é no monte e nem no templo. Estamos entrando numa nova dispensação em que os adoradores que o Pai está procurando não são identificados pela geografia onde prestam culto, mas pela motivação, pelo que vem de dentro, porque adoram em espírito e em verdade. Meus irmãos, o homem do Velho Testamento, ele não usufruíra dessa água viva, dessa vida abundante, espiritual, Jesus veio trazer. Mesmo os que eram salvos porque criam profeticamente na promessa do Evangelho, tinham perdão de pecados, mas já não viviam nesse
tempo presente, a plenitude do que se iria ver depois da vinda de Jesus. Exatamente por isso existiam estímulos externos ao culto. No caso, os samaritanos, quando iam para o monte adorar, eles buscavam inspiração poética na paisagem, na infinitude da visão que eles estavam contemplando. Os judeus tinham um templo cheio de símbolos, cheio de locais, uma parte de ouro, uma parte de outra forma. Eles tinham divisórias que alimentavam a curiosidade. O átrio, o santo lugar onde os sacerdotes entravam, o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava, sacrifícios constantes, para que a coisa visual tivesse um certo estímulo para eles elevarem a mente a Deus. Mas Jesus está falando de um novo tempo, em que a adoração não será baseada em estímulos externos, porque agora nós temos dentro de nós a fonte que jorra para a vida eterna. Nós temos dentro de nós o próprio Cristo através do Espírito Santo. O estímulo vem de dentro de nós. O Pai agora procura adoradores que podem estar em qualquer lugar. O que os estimula não é a beleza do templo, não é a beleza da paisagem. O que os estimula é o que vem de dentro. Eles adoram em espírito, eles têm vida espiritual, eles adoram em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Agora não é mais aqui, não é mais lá, mas em espírito e em verdade. De certa maneira, ao dizer isso, ele quebrava a divisão judeus e samaritanos, porque se a adoração é espírito e em verdade, o judeu não tem mais privilégio de culto no templo, como também o samaritano não pode fazer do culto um gueto em seu monte. Qualquer um pode adorar a Deus. Meus irmãos, para que nós entendamos um pouco do que Jesus está falando aqui à luz das profecias do Velho Testamento, eu vou lhes lembrar uma coisa. No Antigo Testamento, o tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, que depois o templo de Salomão replicou, tinha o átrio onde o povo ficava, o santo lugar onde sacerdotes entravam, o santo dos santos, onde o sumo sacerdote entrava para oferecer pelos pecados do povo um animal sacrificado. Estava ali nesse interior do tabernáculo, no santo dos santos, uma arca, a arca da aliança, onde estavam as tábuas com os mandamentos, e a glória de Deus aparecia ali para receber esta oferenda. Obviamente, o sangue de touros e de bodes, a Bíblia diz, não pode perdoar pecados. Era uma cerimônia prefigurativa do que Jesus Cristo iria fazer e de como Deus se agradaria do sacrifício de Jesus futuro por nós, mas isso mantinha a fé acesa, a esperança vívida, porquanto inclusive a glória de Deus aparecia sobre aquela arca da aliança. E houve um tempo em que o povo de Israel pecou e os filisteus levaram a arca, e os judeus não tinham mais culto, porque a ordem era que o culto fosse com a presença da arca, o sumo sacerdote entrando, o povo ficava só lá do lado de fora para ter as notícias. Era um culto muito distante, portanto, sacrificial, nem cânticos tinham. E quando a arca é levada pelos filisteus, depois Davi coloca no seu coração trazer a arca de volta. Quando a arca é trazida de volta por Davi, aquela arca que nunca ninguém via, que ficava sempre lá no fundo do tabernáculo, quando ela está chegando, todos começam a glorificar a Deus. E Davi colocou a arca num tabernáculo provisório, depois foi construído o templo. Nesse tabernáculo onde a arca ficou, irmãos, não tinha divisória. Todo o povo chegava lá e via a arca. A arca estava aberta a todos, e Davi introduziu os cânticos, introduziu o louvor. O culto não era mais só sacrificial, orientado pelos profetas, ele introduziu
os cânticos no culto, aquelas pessoas agora estavam louvando, e o tabernáculo de Davi tinha livre acesso. Ali, irmãos, era uma figura do que Jesus viria a fazer como descendente de Davi. Assim como naquela tenda em que Davi colocou a arca não tinha divisório, todos estavam diante da arca, agora todos estamos diante de Deus em adoração. Assim como ali diante daquela arca havia louvor, nós agora estamos adorando a Deus. Por isso que lá no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo de número 15, versículo 15 em diante: com isto, diz Tiago, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei, eu reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Note, diferentemente do tabernáculo de Moisés, não tinha divisória, era aberto a todos. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, não só judeus, portanto, os quais meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas estas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Tiago está citando uma profecia de Amós: o tabernáculo de Davi vai ser reconstruído, vai haver abertura para todos os povos adorar a Deus. Obviamente nós não temos uma arca da aliança literal, mas a ideia é que o acesso a Deus está livre. Nós, como crentes, temos o espírito de adoção de filho, que clama: Abba, Pai. Naquela cruz, quando Jesus disse: Pai, está consumado, o véu do templo dos judeus que separava o povo da arca rasgou de alto a baixo. A Bíblia diz que nós temos agora ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Nós podemos entrar na presença de Deus em todo lugar, a qualquer momento. Nós andamos na presença de Deus. Um novo período, portanto, de adoração. Era o que Jesus estava tentando mostrar para aquela mulher que estava chegando através dele. Quando Jesus disse isso, veja o que a mulher disse, versículo 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, ela já está desconfiando, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Agora ela estava pronta para ouvir. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Naquele momento, aquela mulher, irmãos, teve a revelação de quem Jesus era. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te fala. Naquele momento ela conheceu com quem estava falando, ela conheceu o dom de Deus, a revelação chegou no seu momento, e ela ficou tão entusiasmada que diz a Bíblia que ela deixou o seu cântaro e correu para a cidade. Ela quis anunciar Jesus. Quando alguém se converte, quer falar de Jesus, quer falar de Jesus. Quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alguns discípulos dele seguiram Jesus, e a Bíblia diz que André era um deles, que chegou para Simão e disse: vamos lá, nós encontramos. E Simão ficou duvidoso, e André disse: vem ver, vem lá, vamos ver por tua própria experiência. Depois Filipe se converte, e Filipe vai chamar Natanael. Natanael também não quer ir, ele diz: vem ver, vem e vê. E aquela mulher, meus irmãos, correu para a cidade para anunciar. Se Jesus entrou no seu coração, você quer falar de Jesus para os outros, você quer contar as boas novas. A mulher esqueceu o cântaro, esqueceu a água e foi contar a toda a cidade. No versículo 29, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade os samaritanos e foram ter com Jesus. Aí veja que passagem linda, João 4, versículos 39, 40, 41 e 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. A mulher os evangelizou, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele,
Os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Que coisa gloriosa! É como quem diz: nós te agradecemos, você nos levou até Ele, mas nós vimos de primeira mão, nós fomos conduzidos e nós o encontramos, já cremos porque vimos que Ele é o Salvador do mundo. Quando a pessoa entende isso, pede e recebe, como eu disse, não tem volta, irmãos. Por isso que em João 6, Jesus está pregando. Os discípulos dizem: Senhor, duro é teu discurso, quem te pode ouvir? Jesus diz: vocês querem ir embora também? Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Ser salvo é encontrar Jesus. Não é uma instituição, não é uma cerimônia, um rito, não é Maria, Pedro, Paulo, João, Papa ou pastor que vos fala. É Jesus. Nós só podemos apontar para Ele, e a nossa alegria vai ser quando você vier e dizer: olha, você me falou, mas eu fui até Ele, agora eu sei porque eu me encontrei com Ele, porque eu me encontrei com o Senhor Jesus. É só com Ele, é só nele, é só por meio dele que você terá salvação. Vamos ficar de pé.